Como é que vai ser? Você sabe, né, como vai ser. Não vou responder. Por quê? Volta pra câmera. Já vem. Bom, esse passo a passo ele vai ser... O bom substitui o... É tão bom, bom estar contigo na televisão. Acho que era Xuxa. Não gostava dessa música. Paquitas. É que você falou. Vamos brincar de índio. Você gostava de brincar de índio? Que meigo. Eu vou te falar uma coisa, você vai desligar isso agora pra eu te falar um negócio. Não. Bom. Mesmo porque sendo uma peça rápida... Pediu pra derrubar agora, hein? Então, você tá sendo cabeçudo, né, André? Você não tá sussa. Ó. Tá sendo o quê? Cabeçudo. Uhum. É vídeo? Olá, eu sou Letícia Paninhos e Afins, estamos de volta com o PAP da semana. Primeiro PAP do ano, feliz 2016. Agradecemos o carinho, as mensagens que vocês deixaram aqui no YouTube, no Facebook. Muito, muito obrigada. Eu e o diretor ficamos muito felizes, passamos uns diazinhos em casa, descansando. E agora estamos de volta. Tentando pegar o ritmo. Tentando pegar o ritmo, porque hoje foi corrido, ontem foi corrido, e aí tá tudo meio em cima da hora, mas vai sair, aliás, saiu, né, se tá indo pro ar. Vamos ter fé. Antes de começar, vamos à nossa lista de beijinhos, porque no último papo, como o diretor colocou aquele vídeo engraçadinho, tiveram pessoas que ficaram de fora, porque não deu tempo, o vídeo já estava pronto, mas eu anotei, e mais uma vez, se eu deixar passar algum nome, pode chamar minha atenção, aqui no YouTube, no Face, que eu vou anotar, na medida do possível, eu vou anotando, e no próximo papo tem beijinho novo. São muitas mensagens. Aí às vezes eu me perco na hora de voltar, às vezes eu não tô com caderno em casa, mas a gente vai mandando. E agradecendo o carinho de vocês sempre. Eu me divirto muito com os comentários. O diretor se diverte também, porque ele tem uma legião de não fãs. Legião? A André tá crescendo. Legião é muita gente, tá crescendo. Tá bom, tem um grupo de não fãs, mas gente... Mas eu tenho muito mais fã do que não fã. Tem sim. Mas a gente se diverte com esses comentários, eu principalmente. Mas eu agradeço todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá compartilhando, principalmente quem compartilhou o último papo, que foi o do caderno, da capa de caderno. Foi bombástico, teve muitas visualizações, muitos compartilhamentos, muitas curtidas no Face. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu não imaginava que a capa de caderno fosse ter esse boom que teve, muito bacana. Então, antes de começar a falar do papo da semana, eu vou para a lista de beijinhos. Vamos lá? Preparados? Beijos para a Vi Arnold, Ana Maria Gemac, de Belo Horizonte, beijos. Rita Carbonari, Sônia Tortosa, Cláudia Neres, de Brasília, Michele de Salles, Alessandra Martins, de Curitiba, Leonais de Moraes, Helena Frasson, Fátima Leite, Glauciriane Rossini, Márcia Marques, Simone Paz, Raquel Marques, Ana Lúcia Ângelo, Raquel Bozelli, pode ser que eu esteja falando errado, porque às vezes eu não sei a pronúncia correta, pode chamar atenção depois. Aureluce Maia e seus filhos, ela disse que assiste os filhos. Você viu o que tem de filho assistindo? Ela deixou recado, acho que foi no YouTube, falou, eu assisto. Ela falou a idade, eles são dois pequenininhos. Mas tem mais, que gente. Eles adoram o diretor, olha que legal. Isso foi bem bacana. Tem a Karen Beranger e o marido dela, eles assistem juntos, um casal que assiste juntos os nossos papos, olha que legal. Elizabeth Sobrinho Borges e o Delize Chilipac. Delize, se eu falei errado, pode chamar atenção. Maria Cândida, a Meire Alves e a filha Zahara, que assistem juntas, e a Márcia Fraga Cortez. Beijos pra vocês! Pra quem tava com 3 beijinhos. Não foram 3? Não, primeiro vídeo você mandou 3 beijinhos. Tá vendo como tá aumentando, diretor? Quase 6 meses de vídeo. Vai aumentar mais, hein? Você tem que fazer um vídeo só de beijinhos. Porque senão o pessoal vai falar assim, ai meu Deus do céu, esse beijo não acaba nunca. Tô nem aí. Bom, vamos parar de conversa e vamos palhaçada, falar. Vamos lá, falar sério.
PAP de hoje, início de 2016, primeiro PAP do ano. Vai ser um PAP bem básico, pensando nas pessoas iniciantes. Eu recebo muito comentário, muita mensagem de gente que tá me agradecendo, que tá pegando a costura agora, que tá se incentivando com vídeo, com o meu, de outras pessoas. E tá tomando coragem, tem gente que tem medo de pegar a máquina. Nós vamos fazer hoje, Como é que é? O suspense? A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, 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 tchan. Bem nostálgico, né? Eu só lembro, eu tô ficando velha, eu tô ficando velha. Paninho de básico, olha aí. Paninho de prato basiquinho, com faixinhas, acabamento de viés, com uma argolinha pra você pendurar na sua cozinha. Não é argolinha, é alcinha. É argolinha. Não, não é uma argolinha. Tá, uma alcinha, diretor. Argolinha, você pendura uma argolinha. É verdade. Tá, bem lembrado. Então, pra quem é iniciante, é bem legal, porque costura reta, você vai aprender a cortar faixinha, fazer acabamento. Eu vou falar no final do vídeo também de quantidade de tecido, como que você vai olhar pro tecido, a quantidade que você vai gastar, como comprar, olhar o desenho, que é importante também, porque tem sentido ou não. Bom, vamos falar de coisas básicas. Além do que, pra quem não quiser usar, vende que nem água isso, né? Vende, principalmente peça básica. Eu falo básico porque eu só tô colocando a faixinha de tecido, um acabamentozinho de viés. Porque é um paninho de prato que a pessoa vai olhar, apesar de ter o algodão aqui, não pode alvejar, não sei o quê. vai poder ficar de molinho e tal, e você pode usar ele no dia a dia. Existem paninhos de prato mais elaborados, a gente pode deixar mais pra frente. Porque esse mês vai ser o mês da cozinha. Nós estamos abrindo o mês da cozinha, janeiro de 2016, com o pano de prato. E aí, posteriormente, nós vamos fazer outras peças para a sua cozinha. Você vai renovar janeiro, você vai renovar a sua cozinha. Então, nós vamos fazer peças básicas, de básico a intermediário e um pouquinho mais avançado, nesse mês, tá? Então, o primeiro vai ser o paninho de prato. Então, antes de começar, lembrando, gostou? Dá um joinha, compartilha com as amigas e quem chegou agora se inscreve no canal, porque você se inscrevendo vai receber as notificações. E lembrando para quem está chegando agora que eu tenho notado no Facebook, nós temos bastante vídeos, inclusive algumas pessoas me mandaram sugestão de coisas que eu já até tinha feito já. Eu falo, e tô mandando o link. Entra, conhece o nosso canal, seja bem-vindo, conheça o nosso canal, nós temos bastante vídeos, os nossos papos são bem... engraçados. Além de ser engraçados, você pode aprender coisas básicas, mas eu acho que tem dicas boas para você que está começando. Então, aproveita e vai vendo os outros vídeos também, não são tão demorados, eu tenho dicas também para falar os papos rápidos, a gente está colocando. Então é isso, vamos para o passo a passo dessa semana. Paninho de prato basiquinho. Até mais, gente. O material de hoje vai ser, então, um pano de prato, sacaria. O que eu vou usar hoje, ele já está embanhado. Se vocês não encontrarem o saco para preparar ou a sacaria por metro, vocês vão ter que fazer a bainha na lateral, porque o acabamento das faixinhas nós vamos fazer aqui. É o que a gente vai fazer hoje no nosso passo a passo. Vocês vão precisar de tecido para as faixas. Eu cortei, então, 2 faixas. A menor, que eu vou colocar na parte de cima, de 8 centímetros. A largura do pano de prato que eu estou utilizando, ela tem 45 centímetros. Vocês vão encontrar panos de prato maiores, menores eu não sei, porque senão ele fica muito estreitinho. Então, nesses 45, eu estou aumentando 1,5 centímetros para cada lado. Então, a minha faixinha menor, ela vai ter 8 por 48. E a minha maior, ela tem 15 por 48. E eu vou utilizar também uma faixinha menor, que eu não medi, vou passar aqui para vocês agora, de 15 de altura por 5, que nós vamos fazer uma alcinha para ela ficar para o seu paninho de prato ficar penduradinho. Importante antes de começar, vocês viram que é o material que nós vamos utilizar hoje. Se tiver em casa ou se for sair para comprar, antes de começar a trabalhar, é molhar tanto o tecido que vai ser para faixinha, tanto a sacaria, porque eles encolhem. A sacaria encolhe, o tecido pode ser que encolhe ou não. Então, para a gente não ter problema de depois de pronto e lavado,
ter aquele fica enrugado, um enrugamento, e por causa do encolhimento do tecido. Então, molhar o tecido antes, não precisa lavar, deixa de molho por um tempo, põe para secar, passa e vamos trabalhar, tá? Então é importante molhar o tecido antes, principalmente neste caso aqui, porque a sacaria ela encolhe, tá? Ela passa por um processo de alvejamento, põe muita goma, e então é bom molhar antes, para evitar o problema depois do seu paninho de prato ficar enrugadinho e não ficar tão bonitinho. Como eu disse antes, o pano de prato que eu estou utilizando aqui, ele já está embanhado. Então nós vamos usar o avesso do tecido do pano de prato com o direito. Vamos acertar para que fique a sobrinha igual, um para cada lado. E vamos alfinetar. Então tá alfinetado aqui. Nós vamos passar a costura nesta área. Nós vamos aproveitar que nós estamos indo para a máquina e a gente vai fechar a alcinha. A salsinha, o que a gente faz? Dobra ao meio, vinca, e aí você vai trazer as beiradinhas para esse meio. Tá vincado, dobra ao meio mais uma vez. Deixa alfinetado e a gente já passa uma costura fechando na beirada aqui dessa alcinha. Então, com o tecido preparado para costurar, nós vamos usar a máquina. E vamos começar a costurar. Costura reta. A distância tem que estar, então, aquela distância que a gente disse que é o pezinho de máquina. Geralmente a gente deixa o tamanho do ponto entre o 3,5 e 4. E a distância que eu deixo no 4 também, que ele vai deixar a agulha um pouquinho mais aqui para a esquerda, meio que no centro, né? Então na hora que nós baixamos a agulha, vai dar a distância que a maioria chama de pezinho de máquina. Começamos então um pouquinho para frente, dando retrocesso. E vamos costurando. Então, para quem tá com dificuldade, o interessante é não pisar até o final no pedal. Vem devagarzinho. E com a mão, a gente não segura o trabalho. A gente só dá uma guia com a mão. Ela fica aqui, ó. Bem devagarzinho ela vem. E assim não sai o trabalho do lugar. Finalizou com o retrocesso e agora a gente puxa e corta. Então aqui, olha, ela vem reta e essa distância, então, que fica aqui do começo do trabalho é o pé de máquina, para quem tem dificuldade de saber. Ou não sabia, tá chegando agora, tá aprendendo. Agora a gente já aproveita e fecha essa alcinha. Dá o retrocesso também no começo, vem passando. E retrocesso no final. Então, antes de ir pro ferro, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado do pano de prato. Então, você vai pegar direito do tecido e colocar no avesso do seu pano de prato, alfinetar e passar a costura reta na extensão inteira. Então você alfineta e verifica que as laterais têm que estar com as mesmas distâncias, tá? Vamos lá. Voltamos do ferro. Note que eu já dobrei aqui as laterais, para quando tombarmos, já acertarmos tudo.
Então, vocês vão vincar bem direitinho aqui o miolinho, ó, para ficar direitinho a parte branca pro seu lado e a parte da faixinha pro lado dela. E a lateral vocês vão dobrar e acertar. E já deixar alfinetado. Então, vocês vão fazer isso para os dois lados. Agora, a parte de acabamento aqui da faixinha. Eu não falei isso no material, mas eu vou falar agora, porque eu quero dar opções para vocês. Esse pano de prato, ele é básico, para vocês usarem no dia a dia. E para quem está começando agora a treinar a costura reta, com peça simples, fácil de fazer e rápida. Vocês têm a opção do seguinte: dobrar a bainha dele meio centímetro para dentro, ou se estiver insegura com esse meio centímetro, coloque um pouquinho mais, passa o ferro e passa a costura rebatida. A opção que eu vou utilizar hoje aqui no PAP é o viés. É o viés estreito que combine com o meu tecido. Então eu optei por um azulzinho que está de acordo com as bolinhas. Então vocês vão medir, colocar meio centímetro para cada lado, dobrar a pontinha para dentro. Caso vocês dobrem e fique um pouquinho para fora, dê uns piquezinhos aqui por dentro que forma um Vzinho, e aí agora que você dobra, ele fica certinho aqui para a parte de dentro. E aí nós vamos aplicar da seguinte forma: o viés, ele é dobrado ao meio, ele é engomado, ele é de algodão, ele é engomado e dobrado ao meio. Então nós vamos colocar uma dobrinha em cima do tecido da faixa e a outra fica em cima do tecido do pano de prato. Então uma no tecido colorido e a outra no tecido branco. Acerta bem direitinho aqui a dobrinha para que fique paralelo ao paninho de prato. E aí vocês vêm alfinetando. Ah, mas como é que eu vou saber que está em cima do paninho? O tecido do viés, apesar de ser algodão, ele é um pouquinho mais aberta a trama. Então você consegue enxergar a sombra do tecido na parte de baixo. Então dá pra ver o que tá ficando em cima do tecido da faixinha e o que tá ficando em cima do pano de prato. Certo? Então vou mostrar aqui a outra que já tá pronta. Então notem que as duas estão dobradinhas, passadinhas. Esse PAP é essencial ter o ferro ao lado de vocês. Nós vamos precisar de ferro, máquina de costura, esse material todo e muita paciência. A ninja hoje? Não. Viu? Não tô, mão furada. Vou falar sobre a linha agora. O tecido que eu peguei, ele é um tecido escuro, marrom de bolinha azul. E o viés, ele vai ser um azul que combine com as bolinhas. O tecido da Sacari, ele é branco. Pra ficar um acabamento bem bonito, como a gente vai fechar a primeira parte de cima, a parte do viés, nós vamos colocar então a linha azul na parte de cima, que é onde a linha passa e vai na agulha, e na parte de baixo a bobina com a linha branca. Por quê? Porque daí, a hora que você for olhar, o acabamento do avesso vai estar com a linha branca e o acabamento do viés com a linha azul. E quando a gente for terminar o trabalho, eu vou trocar a linha novamente, vou colocar marrom em cima e vou deixar branca embaixo. Porque marrom é onde eu fecho a lateral aqui e tá com tecido marrom. Pra ficar tudo condizente ao que tá aqui no nosso trabalho. Aí você fala assim: ai, mas é tão chato ter que trocar toda hora a linha. É e não é. O gostoso é a hora de terminar, passar o ferro, dobrar. Então é chato trocar linha, não é chato o resultado. Eu acho também. Que vale a pena a chatice. Exatamente, porque eu acho também, às vezes você tá no embalo e quer fazer todas as peças. Vamos supor, eu adorei fazer pano de prato, tô começando agora, vou lá, vou cortar um monte de pano de prato, vou renovar meu estoque agora que eu tô em férias, as crianças estão em férias, estão no clube. Vou fazer pano de prato pra mim, pra minha mãe, vou vender e acabou. Aí eu corto 20 panos de prato. Peraí que as mocinhas estão nervosas passando lá na frente, batendo boca.
E aí eu corto vários tecidos coloridos. Geralmente tecido para cozinha eles são bem coloridos. Tem muito vermelho, tem outros mais discretinhos com beijinho, mas no geral eles são bem coloridos. E aí a gente vai querer fazer esse monte de pano de prato e fazer tudo com linha branca. Tem pano que vai dar certo, tem pano que não vai dar certo, vai ficar aquela linha branca olhando pra você, gritando ali. Não é o meu lugar. Não vai ficar bonito. Então na hora de você comprar o tecidinho, já vai, bate o olho ali e fala, o acabamento vai ficar mais bonito com a linha amarela, com a linha vermelha. Já, se não tiver em casa, já compra a linha, que é uma dica legal pra você que também tá começando no artesanato agora. Toda vez que for comprar o tecido, por um trabalho novo, ou tá na loja, olhou o tecido e ficou apaixonada, não, eu preciso desse tecido que acontece com a maioria, já olha a linha. Não tem essa linha em casa, não tem nenhuma cor que combine, já aproveita e compra uma linha, já aproveita e compra a bobina, se não tiver, para deixar tudo em ordem, tudo bonitinho na hora de você trabalhar. Então agora, vamos finalizar o nosso paninho de prato. Então, eu vou usar a linha azul em cima para finalizar a parte do viés e a linha branca embaixo. Vamos começar costurando a parte de baixo, retrocesso, vamos devagarzinho, pegando bem rente aqui o viés. E aí, retrocesso. Agora, vamos costurar a parte de cima. Então, na parte de cima, na parte esquerda, vocês vão embutir ela aqui dentro. Porque agora a gente passa a costura na lateral aqui, fecha tudo e ele fica aqui dentro. Então coloca ele bem aqui, mais ou menos 1 centímetro para dentro, para não ficar com perigo de sair a peça. Então vamos agora para a finalização. Bom, então vamos começar dando retrocesso, tirando os alfinetes com cuidado. No final, e vamos fazer isso agora nos outros 3 lados. O paninho de prato tá pronto. Vocês podem então pendurá-lo, né, pelo ganchinho que a gente fez, ou dobrar ele ao meio e colocar num ganchinho que vocês tenham. É uma peça fácil, útil para se fazer, para usar em casa. Eu quis passar para vocês uma coisa bem básica, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que me agradecem, que estão começando agora, nunca tiveram contato com costura, dizem muito da minha didática. Eu não sei se é tão assim, mas a maioria tem dito, eu agradeço vocês pelo carinho que vocês me mandam também nas mensagens. Então assim, eu conversei com o diretor, eu falei, mês de janeiro é um mês de férias, a maioria tá em casa. E eu pensei em fazer para vocês coisas básicas, e fazer coisas para cozinha. Então, nada melhor do que começar com um pano de prato básico. Existem outros mais elaborados, existem outros com aplicações, mas a gente ainda não está nessa parte. Eu estou querendo falar com você, iniciante, com você que está mexendo na costura agora. Então, esse é o papo de hoje. Antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês umas opções de tecido. Como eu disse antes, geralmente tecido de cozinha, ele é bem alegre. Esse aqui é um de cupcake, que o tecido não tem sentido, que é também uma opção para se pensar na hora de comprar. Como o tecido não tem sentido, quanto que você vai comprar para fazer um paninho de prato? Geralmente as faixas têm 15 centímetros. Se você quiser é um pouquinho menor, mas a loja ela não vai vender menos que 20, dependendo da loja, né? Mas geralmente os cortes são de 20 centímetros. Então 20 para fazer o tecidinho, para fazer o paninho de prato é o suficiente. Como esse tecido ele não tem sentido, 20 centímetros, se o tecido tiver 1,5 m, você consegue fazer 3 paninhos de prato. Você vai dividir ele em 3 nesse 1,5 m. Se o paninho de prato tiver mais ou menos essa largura que eu passei para vocês hoje, se tiver mais que meio metro não vai dar, dariam 2.
Aí o que sobrar você faz uma aplicação, faz um batimão, que nós vamos mostrar depois, nos outros papos. Esse tecido aqui, ele é de faixas, ele tem frutas, ele é muito bonito. Tem várias frutas, maçã, pera, uva, morango, limão. A faixa dele é no sentido do comprimento. Então, nesse caso, você teria que estar comprando meio metro e aproveitando as faixas. Então, meio metro você vai ter um tantão de faixa, é interessante. Então, se você quiser fazer um conjunto, dá pra fazer, é bem bonito, porque aí as coisas, as cores e os desenhos estão se coordenando. Então, vocês vão ver na hora de comprar o tecido que vai ter muita opção. Eu fiz o marrom de bolinha azul hoje porque eu vou deixar ele aqui para utilizar ele na loja. E a cor da loja toda que eu decorei é com azul e marrom, azul com bolinha branca e tal. Então, assim, o forro gasto da mesa. O forro que tá já desbotado da mesa foi feito com esse tecido. Então eu fiz já porque falei, já coloco ele no uso. Mas pra cozinha também, assim, não tem opção, tem muita opção. Eu já fiz pano de prato para cliente com banana, tem gente que gosta de cores sóbrias, aí vai do gosto de vocês. E se for fazer para vender, do gosto da cliente de vocês. A questão do desenho é importante para vocês saberem o quanto comprar, né? No momento da compra, o quanto vocês vão comprar de tecido. Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Que se gostou, dê um joinha, compartilha com as amigas. E quem tá chegando agora, se inscreve no canal para ter sempre notificação dos novos vídeos da Paninhos de Afins. Então é isso aí, papo da semana, paninho de prato básico. Então, até semana que vem. E nos acompanhem no Facebook, no Instagram, no Twitter e por aí. O seu blog que tem tudo. O blog. Quem tiver dúvida, os moldes estão lá, não no caso do pano de prato, mas dos outros papos. E tudo que a gente vai colocando sobre os vídeos, a gente coloca lá também, tá? E se tiver dúvida de como se inscrever, tem um botãozinho lá que às vezes fica mais fácil para vocês acharem, para quem não tá familiarizado aqui no YouTube. Dúvidas, sugestões, coloquem aqui nos comentários, que a gente tá sempre respondendo. E muito obrigada pelo carinho, pelos beijos e etc, etc, etc. E vamos lá, 2016, primeiro papo do ano, e vamos lá, dar continuidade. Vamos lá editar, que são 6 horas da tarde. Tchau, gente, até semana que vem. Cadê o caderninho?